Olá, queridos, Deus abençoe a todos vocês, muito bem-vindos ao meu canal. E aqui logo de início eu quero pedir, por gentileza, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, de também acionar o sininho para receber notificações, de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça, por favor, de nos seguir lá no Instagram. Lá é Paulo Romeiro 1, número 1 na frente. Amém? Que Deus abençoe grandemente as suas vidas em nome de Jesus. Hoje eu quero comentar com vocês de uma forma resumida sobre um tema, um assunto que tem dominado as redes de notícias em toda parte. Sobre os deportados, a deportação de imigrantes dos Estados Unidos para diferentes países, principalmente aqui para o Brasil e alguns países também, e outros países latino-americanos. Bom, eu quero primeiro tratar do termo estrangeiro à luz da Bíblia, uma tratativa bem resumida. Eu usei o dicionário bíblico Wycliffe, que foi publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Aliás, um dos editores desse dicionário foi o Dr. John Ray, que foi o meu professor de Antigo Testamento no meu primeiro mestrado. E ele era um homem extraordinário. Um dia até falei para ele, Dr. Ray, o senhor se parece com Jesus. Bem, o termo estrangeiro que aparece no Antigo Testamento corresponde geralmente à palavra hebraica ger, cuja tradução é viajante em várias versões. Ela tem muitas vezes significado de estrangeiro. Havia um número significativo de estrangeiros entre os israelitas quando eles saíram do Egito. Você pode constatar isso em Êxodo capítulo 12, versículo 38 e também em Números capítulo 11, no versículo 4. O estrangeiro não tinha direitos hereditários na sua nova terra. Entretanto, os estrangeiros residentes em Israel deviam receber hospitalidade. Era o direito de um viajante que se hospedava na tenda de alguém ou na casa de alguém, e isso aparece com muita vividez, com muita clareza em Jó capítulo 31 e versículo 32. Em parte porque os próprios israelitas haviam sido estrangeiros e peregrinos na terra. Aliás, Deus ele tinha ciúme de 4 classes de pessoa na Bíblia. Ele tinha ciúme do órfão, da viúva, do pobre e do estrangeiro. E uma das razões por que Deus sempre alertou Israel sobre o estrangeiro você recebe bem o estrangeiro, acolhe o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Então Deus estava sempre lembrando a nação de Israel, não se esqueça do estrangeiro, cuide do estrangeiro. Recebam bem entre vocês, porque vocês foram estrangeiros também na terra do Egito. E isso aparece principalmente em Êxodo capítulo 23, versículo 9, e também em Levítico capítulo 19, versículo 33. As pessoas no antigo Israel, naquela época, migravam para residir em outros lugares, às vezes para escapar da fome, como nós vemos em Gênesis capítulo 12, versículo 10, Gênesis 47, versículo 4, quando Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar comida, porque a fome era gravíssima na terra. E também nós vamos ver o relato ali em Ruth, no livro de Ruth, no capítulo 1, a situação difícil de Noemi, de suas noras, Ruth uma delas, e a fome, como a fome estava assolando aquela região. Os estrangeiros de Israel, eles tinham numerosas responsabilidades quando eles começavam a fazer parte do povo de Israel. Por exemplo, eles tinham também de repousar no sábado, guardar o sábado, de acordo com Êxodo capítulo 20, versículo 10, Êxodo capítulo 23, versículo 12. E eles tinham também que observar o dia da expiação, Yom Kippur, de acordo com Levíticos 16, versículo 29. E eles tinham também que evitar o uso de fermento na festa dos pães asmos, de acordo com Êxodo capítulo 12, versículo 19. No entanto, eles tinham permissão para comparecer às 3 grandes festas judaicas, de acordo com Deuteronômio capítulo 16, versículo 11. Então veja bem, eles tinham privilégios, eles eram para ser bem acolhidos, mas eles tinham obrigações também. Eles tinham responsabilidades, eles tinham leis que também eles tinham que guardar. A lei permitia alguns casamentos entre os israelitas e os estrangeiros, e isso
parece ser era bastante comum durante a monarquia. Aliás, reis de Israel e Judá se casaram com mulheres estrangeiras, o caso de Salomão, por exemplo, né? Acabe também e vários outros, né? Jeroboão e assim por diante. Então, isso era comum, né? Agora, porém, durante a restauração, quando Esdras e Neemias retornam do cativeiro para reconstruir os muros de Jerusalém e a cidade, então eles lutaram contra isso, né? Eles desenvolveram uma rigorosa campanha contra a prática do casamento misto de judeus com estrangeiros. Vamos encontrar isso em Esdras no capítulo 10, depois em Neemias capítulo 13, versículos de 23 a 31. Alguns estrangeiros podiam obter uma completa cidadania em Israel caso se submetesse à circuncisão e concordasse em obedecer à lei de Moisés, né? Vemos isso em Êxodo capítulo 12, versículo 48, e também em Números capítulo 15, versículos de 14 a 16. Já no Novo Testamento, o estrangeiro naturalizado que se tornava membro da nação de Israel através da circuncisão e da adoção da lei mosaica. Então ele tinha que se circuncidar se ele quisesse fazer parte da nação, e ele então passava a ser considerado um prosélito do judaísmo, isso é, um convertido ao judaísmo, né? O israelita era considerado um estrangeiro ou um peregrino do Senhor na terra de Canaã, pois esta pertencia a Deus. Olha que interessante isso. Nós vamos encontrar isso em Levítico, capítulo 25, versículo 23, e depois em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15. O israelita era um hóspede por pouco tempo. Vamos encontrar isso no Salmo 39 e no versículo 12. Da mesma maneira, o cristão é um estrangeiro também, um peregrino ou forasteiro na terra. Nós vemos isso em Tiago, capítulo 1, versículo 1. Vemos isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. A situação se repete. Tiago escreveu às 12 tribos dispersas. E Pedro escreveu para aqueles que não tinham lar, que estavam dispersos, não por escolha própria, por opção, mas por causa das perseguições. Então eles estavam espalhados, né? Ainda vemos, por exemplo, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 9 e 13, que Abraão ele andou pela terra de Canaã como em terra alheia. E no versículo 13 de Hebreus 11, a Bíblia diz que eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, né? Aliás, o Salmo 119, versículo 19 diz: sou peregrino na terra. Isso me faz lembrar de um hino que é cantado nas igrejas pentecostais, que é do hinário chamado Harpa Cristã, o hino 204. Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Então essa ideia do peregrino, do estrangeiro, é muito acentuada, é muito forte na Bíblia, né? É muito forte, tá? E agora eu quero trazer também, já que eu tratei disso à luz da Bíblia, eu quero tratar também disso relacionado com a minha história de vida, né? Em 1979, no início de 79, eu fui pela primeira vez aos Estados Unidos. Eu fui para ficar 6 meses. Para estudar numa escola chamada Escola de Ministérios, fundada por um pregador de cura divina muito famoso, chamado Morris Cerullo. Ele convidou quem quisesse ir para a sua escola, que pagasse a passagem de ida e volta, e ele forneceria a hospedagem e alimentação por 6 meses, e depois de 6 meses voltariam para os seus países. E eu consegui ir. Deixei o meu trabalho na Embraer, peguei todo o dinheiro da rescisão, comprei passagem, paguei aquele maldito depósito compulsório, que naquela época havia. Se você quisesse sair do país, além de pagar a passagem, tinha que fazer um depósito para o governo, né? Então, e fui para os Estados Unidos com $270 no bolso, né? E fui lá para a escola do Cerullo. E quando cheguei lá, nós éramos mais de 500 alunos de 37 países diferentes. Cultura diferente, língua diferente, tudo diferente. Foi um choque para mim. Me quebrou. E aí eu fui aprendendo muitas coisas, como é a bondade de Deus na nossa vida, né? Então foi muito interessante isso também. Depois, lá na escola do Cerullo, eu conheci outros americanos e uma pessoa
uma pessoa americana, me ofereceu a oportunidade de fazer um mestrado ali na área de Los Angeles, né? E quando eu fui a primeira vez, a escola do Cerula era em San Diego, na fronteira com o México, e não estava longe de Los Angeles, talvez 1h30 ou 2 horas de distância de carro. Aí eu entrei então para fazer o meu primeiro mestrado. Aí eu conheci também uma Assembleia de Deus eslávica, de eslavos, né? Uma Assembleia de Deus na cidade de Montebello, na Grande Los Angeles. E ali ela era chamada de Assembleia de Deus Eslávica, formada de ucranianos e russos. E eu estive ali naquela igreja por 3 anos, né? Foi uma convivência maravilhosa. Maravilhosa. Aprendendo comida diferente, aprendi um pouco de russo, só que eu já perdi porque não usei mais, né? Mas alguma coisa eu sabia falar. Não vou tentar nada aqui agora, mas alguma coisa eu sabia. E ali a nossa igreja, em Montebello, a Assembleia de Deus Eslávica, tinha outras nacionalidades. Por exemplo, tinha ucranianos e russos do Paraguai, tinha do Brasil também, da Argentina, né? Então era-se uma coisa muito interessante. E não demorou muito, eu comecei a aumentar o meu leque de contatos na Grande Los Angeles. E aí eu passei a conhecer os guatemaltecos, os hondurenhos, costarriquenhos, os salvadorenhos, já falei, e de outros lugares, né? Os hondurenhos também, mexicanos, né? Aliás, mais de 70% da população de Los Angeles é formada de hispanos, pelo menos naquela época era assim, né? Acho que hoje até mais. Então você vê a presença do imigrante é muito grande, é muito acentuada naquele lugar. E eu frequentei também igrejas hispanas, né? Me lembro de uma igreja muito maravilhosa lá no centro de Los Angeles, na rua Adams Boulevard, que é a Igreja Betânia, Iglesia Betânia, né? E eu amo aqueles irmãos, amo aquela igreja. E eu fui algumas vezes com eles também para a América Central, para Guatemala, El Salvador, de carro, uma vez de ônibus, muitos dias de viagem, vários dias de viagem, atravessando todo o México, e para pregar o evangelho, para fazer trabalhos evangelísticos nesses países. Foi uma experiência muito gratificante. Eu também, todo domingo, eu pregava no Parque MacArthur, lá no centro de Los Angeles, e nós fazíamos o culto em espanhol, né? Então, porque a presença dos hispanos era muito grande, então nós pregávamos o evangelho, fazíamos o culto ao ar livre, e depois com o ônibus levava aqueles que se decidiam, que queriam seguir a Cristo, nós os levávamos para a igreja, para o culto à noite. Então eu convivi com muita gente, com refugiados, a própria igreja tinha lá uma sua maneira de receber, fazendo esforço para ajudar as pessoas que deixaram os seus países e vieram, né? Assim acontecia também. Alguns vieram por causa das guerrilhas que estavam acontecendo em El Salvador, na Guatemala também. Eu me lembro que uma das vezes que eu estive em El Salvador, eu estava na casa da família do pastor, lá de Los Angeles, da Iglesia Betânia, e durante a noite a gente ouviu o tiroteio, né? As guerrilhas, eles chamavam de balaceira. Então, era um momento de bastante conflito na América Central. Era um momento de bastante conflito ali naqueles países, né? Mas foi muito interessante. E aí eu convivi com essa gente toda. E essa gente sofre muito para entrar nos Estados Unidos, para atravessar a fronteira com a Califórnia, com Texas, né? É muito difícil. Alguns têm que atravessar por dentro do rio, túneis, um calor muito intenso, perigos, né? Tem que pagar muito dinheiro, né? Às vezes tem pessoas que, eu ouvi depoimentos de uma pessoa que chegou a gastar 170 mil reais para poder atravessar. E alguns têm que atravessar por dentro do rio, por isso são chamados de molhados, né? Em espanhol, os morrados, né? Então, e quando são pegos, tem que voltar, é muito complicado, né? E também muitos oficiais de alfândegas, né, nesses países tentam tirar, eles chamam de mordida, tirar uma mordida dessa gente, você tomar o dinheiro dessa gente, inventar irregularidades para multá-los e assim por diante. Eu vi isso acontecendo ao meu redor. Eles tentaram me pegar, mas eles não conseguiam porque eu estava regulamentado, regular, minha situação era normal. Eu nunca estive nos Estados Unidos de forma indevida ou de forma ilegal, sempre legal.
Eu entrei com visto de estudante, eu entrei com visto de turista, mas depois, para começar o mestrado, mudei. O meu visto foi mudado para visto de estudante, e assim fiquei com esse visto até voltar em 1987. Então eu vejo muito sofrimento nessas coisas. As pessoas vão em busca de uma vida melhor, ganhar o pão de uma forma melhor, né, de garantir a sobrevivência. Outros até fugindo de perseguições e assim por diante, né? Agora, quero dizer para vocês que os imigrantes, eles formam uma mão de obra indispensável na América do Norte, né? O trabalho mais pesado, o trabalho mais simples, mais humilde, são os imigrantes que desenvolvem, né? Como lavar pratos do restaurante, servir, limpar o chão, limpar banheiros, jardinagem, pinturas, né? Tudo isso eu vivi lá com eles, né? Eu vi isso acontecendo com eles. Então, os Estados Unidos não tem como abrir mão dessa mão de obra, porque muitos americanos não querem mais saber desse tipo de trabalho. Então, quem faz esse trabalho é o imigrante, né? E é muito triste quando a situação deles é ilegal, porque eu não quero aqui, eu não conheço leis, eu não sou advogado, principalmente o direito internacional, que é mais complicado ainda para mim, o outro já é, esse aqui muito mais ainda. Mas quando eles estão numa situação de ilegalidade, isso envolve crime, né? E se você ficar ilegal no país, você está cometendo um crime, né? Então, os Estados Unidos vai acionar a justiça, vai tentar agir de acordo com as leis e a Constituição do país, né? Agora, com a eleição do Trump, o Trump né, está fazendo uma tentativa de cancelar as certidões de nascimento de bebês, de filhos de imigrantes que nascem nos Estados Unidos, né? Mas isso não vai prosperar, porque a Constituição do país não dá a ele o direito de fazer isso, de retirar esse direito de cidadania, né? Os próprios amigos do Trump já falaram, ele não deveria entrar nisso, porque isso aí ele não vai conseguir, né? A justiça vai barrá-lo, ele não vai conseguir mudar essa questão, né? E aí eu vejo também em todo esse sistema, existe também aquela parte da crueldade. É muito triste quando os pais são separados dos filhos. Imagina a situação das crianças, a situação de uma mãe que tem que se separar da criança, e tudo isso é muito triste, né? Eu conheço amigos, família, eu tenho familiares na América do Norte. Alguns estão lá há décadas, até hoje não resolveram a situação. Tem filhos que estão crescendo. Logo os filhos chegarão na idade adulta, aí eles poderão regularizar a situação dos pais, né? Mas por que não regularizam muitas vezes a situação? Por causa da burocracia. Creio que o governo americano deveria facilitar para os imigrantes, que são pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas produtivas, pessoas que têm negócios, pessoas que empregam, que dão trabalho, emprego para outros, e estão lá com o risco de serem deportados. Sempre estiveram, né? Agora, é claro, né, e eu ouvi o presidente Trump falando isso algumas vezes, nós vamos deportar os ilegais, nós queremos os imigrantes aqui, porque os Estados Unidos, agora digo eu, ele também acho que já falou isso, é um país formado de imigrantes. Ele começou com imigrantes, eram os puritanos, os protestantes, sendo perseguidos na Inglaterra, e que vieram para os Estados Unidos e chamaram de Nova Inglaterra. Muitos nomes de cidades lá na Inglaterra receberam nomes iguais, né, aqui na América do Norte, como Cambridge, né, e assim por diante, tá? Então, os Estados Unidos é formado disso. A própria mãe do Trump, a própria mãe do presidente Trump, ela chegou lá atrás, já faz não sei quando, na década de 40, com $50 apenas, né? Então é feito de imigrantes. Os Estados Unidos sempre abriu os braços para os imigrantes, né? Italianos e alemães, e de toda parte, orientais e tudo isso. Mas aquilo tem que ser de uma forma legal, né? Tem que ser de uma forma legal. Eu tenho uma filha que nasceu lá. Hoje ela mora nos Estados Unidos com meu genro e meu neto. Meu neto também nasceu lá. O meu genro, quando foi daqui para lá, para morar lá com a minha filha, ele já foi com a situação regularizada, com green card, como residente.
E ele agora acho que vai adquirir a cidadania. Mas acho que o governo poderia facilitar mais. Às vezes as pessoas enviam documentação, aquilo não anda, ou ficam com medo de enviar a documentação. Pode ser um artifício para as autoridades pegá-lo, né, e deportar. Agora, muita coisa, muita acusação foi levantada contra o Donald Trump, né? Mas não se esqueçam, né, que outros presidentes deportaram muito, como o Joe Biden, deportou muita gente. E ninguém deportou mais do que o Barack Obama. Olha aí, o Obama foi o que mais deportou, né, mandando gente embora dos Estados Unidos. Então, que Deus dê graça, Deus sabedoria, a solidariedade, um coração propenso para ajudar e não para punir essas pessoas, né? Punir. Agora, aí a gente entra num dilema. Tem que ser feito de acordo com a lei. Eu também acho isso. Porque se você acha, vamos quebrar a lei aqui, vamos quebrar ali, não vai dar certo em lugar nenhum, né? Assim como com a palavra de Deus. Nós podemos desobedecer a Bíblia aqui. Aqui também nós podemos desobedecer. Não! Nós não podemos desobedecer a palavra de Deus em lugar nenhum. Porque se você fizer em algum lugar, é brecha. As coisas vão piorar. Eu me lembro da palavra de Jesus em Mateus capítulo 25, no versículo 35, quando ele estava no juízo, né? Colocou as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E tem um momento no versículo 35, ele diz: eu era estrangeiro e vocês me convidaram para as suas casas, para a sua casa. Depois ele vira para os bodes e diz: ide malditos para o fogo eterno, porque eu era estrangeiro e vocês não me receberam. A palavra de Deus, ela nos orienta, né, a exercer a hospitalidade. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 2, né? Não se esqueçam da hospitalidade, através da qual alguns, sem saber, hospedaram anjos. Tem anjos no meio desses imigrantes, né? Pode ser, pode ser. Então, isso é muito importante. Agora, mesmo essa prática da hospitalidade, ela tem que ser acompanhada de sabedoria, com vigilância, com discernimento, com cuidado. Você não pode acolher na sua casa qualquer pessoa. Como é que você vai acolher na sua casa uma pessoa que, em um dado momento lá, saca uma arma e vai para cima de você e da sua família? Ou que vai estuprar sua mulher, sua filha? Né? Ou que vai cometer um crime dentro da sua casa? Então, essa hospitalidade, ela tem que ser feita com sabedoria, com vigilância, né? De olhos abertos. Não é assim uma solidariedade cega. Não, de maneira alguma, ingênua. Não, tem que saber o que está se passando. Tá? Então eu acho que assim, e muitos que os Estados Unidos estão deportando, muitos são criminosos, gangues da América Central, que foram para lá porque o Biden escancarou as fronteiras. Entra quem quiser. Aí terroristas entrando, né? Terroristas, gangues de El Salvador, de outros lugares. E essas pessoas estão lá praticando crimes. Só no ano passado, no último ano da gestão Biden, vários crimes foram praticados por imigrantes, né? Assassinos, criminosos, estupradores, ladrões, pedófilos. Ora, você vai ficar defendendo gente assim? Para essa gente é a lei. A lei tem que ser cumprida, né? Então que Deus dê graça, né? Deus dê graça às autoridades americanas, que Deus dê graça também aos imigrantes, que eles consigam a regularização, que as autoridades ajam dentro da lei, mas que não sejam rigorosos demais, que a misericórdia e a justiça caminhem juntos nas suas decisões, né? Porque se enfatizar só a justiça e não a misericórdia, aí é destruição. E se enfatizar só a misericórdia e não tiver justiça, aí é baderna, né? Então tem que haver um equilíbrio entre os dois, a justiça e a misericórdia. Que Deus abençoe vocês, ajude-nos a divulgar este vídeo e até o nosso próximo encontro, se Jesus não voltar antes.